No vídeo de hoje eu tenho 3 objetivos: te convencer que Capitu traiu Bentinho, te convencer que Capitu não traiu Bentinho e te convencer que essa questão talvez seja secundária, já que Dom Casmurro é uma das maiores obras abertas já escritas e o mais legal dela é você mergulhar na psicologia do personagem narrador e dar sua própria interpretação aos fatos. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o canal da editora Antofágica, que com muito orgulho e alegria publica o seu 3º Machado de Assis. O primeiro foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, o segundo foi O Alienista e agora Dom Casmurro chega à cidade de Antofágica. E Machado de Assis está muito bem acomodado aqui com a gente. Inclusive, nós temos um vídeo sobre Machado de Assis, que é um dos grandes vídeos do canal. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. É só clicar aqui. E antes de eu entrar nesse livro fascinante, eu quero só te pedir algumas coisinhas. Você me ajuda e eu te ajudo. Se inscreve, por favor, no nosso canal, dá o joinha e ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo. É desse jeito que o YouTube vai saber que o nosso conteúdo é importante para você e assim o canal cresce. O enredo é simples. Dom Casmurro é Bento Santiago, um advogado pertencente à elite do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Ele começa o livro dizendo que vai contar a sua história. Ou seja, esse é um livro narrado em primeira pessoa. Nós vamos conhecer a história através do olhar do personagem narrador, que viveu todos os eventos. O primeiro capítulo se chama Do Título e o personagem narrador vai explicar o título Dom Casmurro do livro que ele está escrevendo. Ele diz que o leitor nem precisa consultar o dicionário. Afinal, Casmurro significa homem calado, metido consigo, segundo as suas próprias palavras. Mas no dicionário, Casmurro tem alguns outros significados: homem teimoso, cabeçudo, obstinado. Guarda esses adjetivos aí com você: teimoso, obstinado, cabeçudo. Dom Casmurro, Bento Santiago, ou Bentinho, vai retroceder muitos anos e falar da sua juventude, quando ele descobriu estar apaixonado pela sua vizinha Capitu, pertencente a uma família mais pobre que a sua. Capitu também gostava muito de Bentinho. Só que muitas coisas vão precisar acontecer até que os dois finalmente se casem. Bentinho vai entrar no seminário para supostamente virar padre e lá ele vai conhecer Escobar, que se tornará um grande amigo. Bentinho vai se casar com Capitu e Escobar com Sancha, amiga de Capitu. Os casais vão conviver intensamente e nessa altura até quem conhece pouco do livro já deve estar pensando: ah, então Capitu traiu Bentinho com Escobar? Se você terminar a leitura de Dom Casmurro e tiver certeza que Capitu traiu Bento Santiago, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Você, muitos leitores e boa parte da crítica deixaram-se seduzir pela versão contada pelo personagem narrador, que tem certeza absoluta que Capitu lhe traiu com seu melhor amigo, Escobar. Mas, peraí, será que isso de fato aconteceu? Podemos acreditar na versão contada apenas pelo personagem narrador? Os famosos olhos oblíquos e dissimulados de Capitu são de fato oblíquos e dissimulados? Como Capitu descreveria os seus próprios olhos? E mais, como ela descreveria a si própria e ao seu casamento? Nunca saberemos. Dom Casmurro diz que ele sempre foi um menino que adorou fantasiar. Inclusive, ele adora contar ao leitor os seus sonhos e fantasias. Em um capítulo chamado Uma Égua, olha só o que ele diz: a imaginação foi a companheira de toda a minha existência. Viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar. As mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas, correndo. Você concorda que alguém que declaradamente diz que tem uma imaginação viva e fértil pode muito bem se confundir na leitura dos fatos concretos da vida? Pode ver coisa onde não existe? Ou então manipular os fatos? A gente pode desconfiar de Capitu? Claro que pode!
mas a gente tem que também desconfiar de Dom Casmurro, o personagem narrador. De forma geral, o livro pode ser dividido em duas partes. Na primeira, ele mostra o amor juvenil e a luta adolescente pelo casamento. Dona Glória, a mãe de Bentinho, quer que o filho vá para o seminário para se tornar padre, mas ele não quer, afinal, ele quer ficar perto de Capitu. Eles se conhecem quando Bentinho tem 15 anos e Capitu 14. As passagens em que ele narra o seu amor pela Capitu são cheias de doçura e beleza. Olha só esse trecho, uma das primeiras vezes que os dois se tocam. Não soltamos as mãos, nem elas se deixavam cair de cansadas ou de esquecidas. Estávamos ali com o céu em nós. As mãos, unindo os nervos, faziam das duas criaturas uma só. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como vinham. Bom, tudo que na primeira parte é doce, na segunda é amargo, porque a segunda parte do livro vai falar da ruína do casamento. E aquilo que Bento Santiago narrava como qualidade de Capitu passa a ser defeito. Quando ele está narrando a sua juventude, Bento Santiago diz que Capitu tinha ideias atrevidas. Isso porque ela queria bolar um plano para Dona Glória desistir de colocar Bentinho no seminário. Só que na segunda parte do livro, essas ideias atrevidas ganham todo um outro significado e Capitu passa a ser uma mulher interesseira. Quando a gente lê atentamente o livro, a gente percebe que desde o começo, Dom Casmurro vai plantando uma ideia do caráter de Capitu no leitor. Por exemplo, ele diz em uma passagem que ela sabia pensar claro e depressa. Só que aos poucos a gente vai se dando conta que a gente conhece quase nada de Capitu, porque afinal a gente só conhece a personagem pelos olhos do narrador. E afinal, quem é esse narrador? Ele é um homem extremamente ciumento. Em 1960, uma pesquisadora chamada Ellen Caldwell escreveu um texto que foi um divisor de águas. Esse texto se chama O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. E pela primeira vez, ela colocou em dúvida o relato de Dom Casmurro e associou o personagem narrador ao personagem Otelo de William Shakespeare, famoso por ser um personagem extremamente ciumento. Otelo matou a sua amada Desdémona, tomado por esse ciúmes desmedido. Além disso, Bento Santiago é filho único de mãe viúva e pertence à elite do Rio de Janeiro. Sobre isso, o escritor Giovanni Martins, um dos autores dos textos extras aqui da edição da Antofágica, diz uma coisa muito interessante. Ele é um homem que não conhece o não, é emocionalmente imaturo e muito dependente dos outros para conseguir as coisas que quer. Só que ao mesmo tempo, ele é muito inteligente e usa de vários artifícios para nos convencer que o que ele conta é verdade. Bento Santiago é advogado, ele sabe usar o encadeamento das palavras. Segundo ele mesmo, ele tem um escrúpulo da exatidão. Ou seja, tudo que ele conta é exato. Além disso, ele divide com o leitor os seus pensamentos mais íntimos. Então, ora bolas, que motivos a gente tem para desconfiar do que ele conta? E é por isso, entre outros motivos, que Dom Casmurro é uma obra gigantesca. Machado de Assis constrói um narrador que conta a sua versão dos fatos, só que ao mesmo tempo ele deixa espaço para o leitor e para a leitora questionarem essa versão do narrador. Você pode ler Dom Casmurro com um olhar psicológico para tentar entender a cabeça desse homem tão ciumento e paranoico, e também pode ler o livro com um olhar policial, detetivesco, colhendo provas para saber se a história de Dom Casmurro é verdadeira ou é invenção da cabeça dele. Para não estragar a sua experiência, eu não vou contar o que acontece a partir dessa escalada de ciúme de Dom Casmurro, mas já adianto que tem muita melancolia, tristeza e amargura nos eventos finais da história. Um outro texto extra aqui da edição da Antofágica é do professor de teoria literária Rogério Fernandes dos Santos, que também fala sobre o ciúme de Dom Casmurro e da figura de Capitu como uma espécie de resistência nessa sociedade profundamente patriarcal e cheia de hierarquias. Olha só esse trecho do texto.
Se pensarmos nos papéis já previamente fixados na narrativa, veremos que a sociedade brasileira proposta por Dom Casmurro é essencialmente jurídica, católica, masculina, escravista e unifocal, expressando apenas uma visão de mundo, a de Bento Santiago, que por sua vez é a extensão da elite brasileira. Completam o livro o prefácio da Camila Dias, do Camila e seus livros, o texto extra da atriz Maria Ribeiro, que interpretou Capitu anos atrás, e também da artista Paula Siebra, que encarou o desafio de ilustrar essa obra-prima. E que desafio! Primeiro, ela precisava dialogar com as ilustrações de Portinari, que estão nas 2 edições anteriores da Antofágica. Segundo, dar forma às ambiguidades, nuances, ao claro e ao escuro, aos rostos dos personagens. Como dar forma à dúvida? E eu conversei com ela sobre tudo isso. Olha só. Eu posterguei o máximo que eu pude pensar o rosto da Capitu. Foi muito difícil. Mas acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Vou falar pra você. Porque é isso, né? A gente está mexendo com o imaginário de um país. É uma imagem que as pessoas trazem no seu coração. Cada uma traz uma Capitu no coração. Isso foi uma conclusão que eu tive depois. Mas antes, eu posterguei pensar nela porque eu queria entrar no livro e ir no ritmo do Bentinho, no ritmo da narração do Machado. Então, eu não fui imaginar isso antes, né? A priori, eu fui lendo e isso foi surgindo. Assim. Então, eu comecei pelo Bentinho, que é quem abre o livro, quem tá ali falando o tempo todo e tal. E eu acho que eu tive uma leitura muito pessoal, porque não tem como não ser. Eu imaginei o Bento como ele é um filho único, quer dizer, mimadíssimo, né? Uma criança que provavelmente teve todos os cuidados. Então eu pensei e a maneira como ele descreve a mãe dele foi muito também decisiva para imaginar ele. Afinal, eu queria que eles fossem parecidos, né? E o legal do Bico de Pena é que, como você está trabalhando com a linha, com poucos traços você já define muito. Então, um nariz que é mais curvo para um nariz que é mais adunco, que é mais pontudo, é o quê? É uma mudada de caminho, já muda tudo. Então, eu imaginei uma pessoa de traços arredondados, sabe? De muito doce, ao mesmo tempo que quando ele vai crescendo, ele vai ficando um pouco mais obscuro, né? De uma certa maneira, assim. Então, talvez uma barba, talvez um olhar que seja um pouco mais meio de esguia, sabe? Uma pessoa que tá sempre ali meio observadora, de uma maneira, sabe? Meio estranha. Então, eu imaginei por aí, ao mesmo tempo em que ele é muito adverso, assim. É um personagem muito contraditório. O que mais te marcou em Dom Casmurro, no sentido da história mesmo agora, né? O que mais te pega, né, nessa história? Lívia, eu vou falar que é a maneira como o Machado descreve tudo. Quando eles dão o primeiro beijo e a mãe dela ou o pai dela entram no quarto, ele vai falar que ela escondeu com a palavra o que ele mostrou com o silêncio. Quer dizer, de onde que ele acha essas coisas? São coisas tão lindas e que fazem a gente viver aquilo de maneira muito mais intensa e viva. Ele nunca vai falar, Capitu saiu de casa e me encontrou. Ele não é descritivo de maneira em que o interesse da história ele fica puramente nos acontecimentos. Sabe aquelas histórias que quando você descobre o final perde a graça? Em Machado, especialmente em Dom Casmurro, nunca vai ser assim. Então, a maneira como ele conta faz toda a diferença, por isso que ele é quem ele é, né? Se você ficou traumatizado ou traumatizada com a leitura de Dom Casmurro na escola, eu te entendo, isso acontece mesmo. Mas eu quero te fazer um convite para você abrir o livro agora com novos olhos. Muitos dos capítulos são curtos e você pode ler o livro aos poucos. Além disso, na minha percepção, Dom Casmurro é mais fluido de ler do que Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu me deliciei lendo essa edição da Antofágica e acho que você vai gostar também. O link para comprar, caso você não tenha comprado ainda o livro, tá aqui embaixo. E vale a pena sempre lembrar que quando você compra os livros da Antofágica, você ajuda a editora e ajuda também o canal. Assim a gente pode trazer mais conteúdo para vocês. Eu quero saber se você conhece essa história, se você pretende ler e qual a sua interpretação dos fatos.
Também quero te fazer o convite para seguir o Instagram da editora e também o meu pessoal, Liv Piccolo, onde eu divido as minhas leituras, os filmes que eu assisto, séries e muito mais. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!